Muito bem, são 11 horas e 30 minutos, manhã chuvosa, estamos com uma temperatura nesse momento em Foz do Iguaçu na marca de 23 graus. Previsão de muita chuva para esse sábado em Foz do Iguaçu, chuva que venha tranquila, previsão é de temporal, mas eu acho que a gente vai passar tranquilo dessa e a gente vai dar sequência aqui ao nosso Marco Zero nessa manhã de sábado, Paulo, para falar agora de um problema muito sério que é o câncer de mama, já que nós estamos vivendo Outubro Rosa e muitos desses problemas se agravaram em plena pandemia. Exatamente, Moacir. A gente está no Outubro Rosa e é muito importante a gente debater esse tema, né, e conscientizar as pessoas e principalmente compartilhar informações, né, sobre essa doença que afeta aí tantas pessoas, tantas mulheres no Brasil, aqui em Foz do Iguaçu não é diferente. E o médico mastologista Dr. Pedro Franco, que atua aqui em Foz do Iguaçu há mais de 11 anos, Moacir, preparou uma cartilha informativa, uma cartilha especial sobre a doença e com distribuição gratuita. É exatamente sobre esse tema que a gente vai conversar com ele agora, nesse momento, ao vivo, aqui no Marco Zero desse sábado. Doutor Franco, bom dia, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite para trazer essas informações aqui que são tão preciosas para a saúde da mulher. Eu que agradeço, Paulo, eu que agradeço, Moacir, pela oportunidade de estar trazendo essas informações para a sociedade toda. Doutor Pedro Franco, por favor, o que é o câncer da mama? Como que a gente pode caracterizar essa doença? Que informações assim que o senhor pode oferecer para a gente em relação a essa caracterização da doença? O câncer, não só da mama como de outros órgãos, ele é uma proliferação celular desorganizada, quer dizer, células que se multiplicam demais e não morrem no momento oportuno. E também células que param de fazer a função que elas precisariam fazer naquele órgão. Isso atrapalha a função do órgão e quando essas células caem na corrente sanguínea e param em outros órgãos, elas atrapalham a função de outros órgãos. Então isso serve para a mama como para os outros tumores também. É um problema muito prevalente na nossa sociedade, né? É possível prevenir? De que forma? Bom, a gente vai falar quando fala de prevenção do câncer, a gente vai ter vários tipos de prevenção. A primeira prevenção é a prevenção primária, que a gente faz antes de ter o diagnóstico da doença. Isso a gente faria com os hábitos saudáveis de vida, procurar comer alimentos, frutas, verduras, fazer controle de peso, evitar as gorduras, evitar o uso de bebida alcoólica. O cigarro não se aplicaria, mas cuidado com as exposições aos hormônios. Então são coisas que a gente pode prevenir de alguma maneira. A gente teria a prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce, né? E fazendo o diagnóstico de doenças em fase mais inicial, a gente consegue tratar e curar. E a prevenção terciária, que a gente chama em medicina, que é a reabilitação do paciente que já foi tratado. O senhor falou da prevenção, a gente poderia também inserir nessa prevenção, nessa primeira fase, a gente poderia inserir também o controle do peso corporal, a amamentação, no caso das mulheres, aí, como fatores preventivos do câncer da mama? Sem dúvida, a gente vê que os pacientes mais magros têm menos câncer de mama. E isso estaria diretamente não só relacionado ao peso, mas à dieta que você come. Por exemplo, quando a gente pegou uma população asiática que mudou para os Estados Unidos, foi feito um estudo com essa população e aquela população que tinha menos câncer quando se alimentava com os peixes e derivados e alga, começaram a ter mais câncer de mama, porque comiam coisas que não eram boas, né, as gorduras poliinsaturadas, e porque ganharam mais peso. E a amamentação ela está ligada à diminuição de risco, porque durante esse processo de amamentação, a mama se desenvolve e quando ela se involui, muitas células morrem. E dessas células, às vezes, algumas que teriam potencial cancerígeno morrem também. Então a gente acaba tendo esse efeito protetor da amamentação. Então, quanto mais se amamenta, seja no tempo ou no número de filhos, mais a gente tem efeito protetor. Doutor Pedro Franco, a cartilha que o senhor produziu, por qual motivo? Como que surgiu essa ideia? Por que o senhor tomou essa iniciativa de produzir e publicar essa cartilha sobre o câncer da mama? Assim, o Outubro Rosa, ele é um mês
que a gente escolheu para falar do câncer de mama. Mas a gente não pode deixar o mês de outubro passar e deixar de fazer a prevenção. Então, quando a gente tira as nossas ideias da nossa cabeça e coloca no papel, a gente consegue fazer com que aquela informação dure mais tempo. Então, e é uma coisa relevante. O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil, que mais acomete as mulheres em termos de incidência. Então, eu entendo que seja relevante, sim, que a gente estenda essa prevenção para os outros meses. E quando tem um papelzinho em cima da mesa da sua casa, ou numa lanchonete, ou em algum lugar, a gente consegue reforçar aquele conceito. E como é que é o conteúdo da cartilha? Tem uma linguagem simples, as pessoas entendem com facilidade, é fácil de absorver as informações que são colocadas na cartilha? A cartilha, ela não pode ser uma coisa muito extensa, então tem que ser algo que você tenha um acesso rápido, que você leia, às vezes, enquanto você está sentado em algum lugar, um ponto de ônibus ou numa lanchonete, alguma coisa assim. E o objetivo é que realmente as pessoas consigam compreender os principais sintomas, a prevenção e reforçar o conceito de procurar a ajuda de um especialista, né? E a gente vai ter especialista nas diversas esferas, seja no SUS, no serviço privado ou no serviço assistido de convênio, saúde suplementar, mas assim, independente de onde quer que seja, a gente tem que buscar essa assistência. Quando a gente fala de câncer da mama, mulheres de quais idades, qual faixa etária precisam se preocupar mais e intensificar esses cuidados preventivos e buscar o especialista no momento adequado, doutor Pedro? Quando a gente vamos separar esse grupo de mulheres. Primeiro a gente vai ter um grupo de mulheres de baixo risco e a gente vai ter um grupo de mulheres de alto risco. Via de regra, falando de população, a paciente de baixo risco acima dos 40 anos, até por volta dos 75 anos. É recomendação da American Cancer Society que se faça mamografia uma vez no ano. E isso é respaldado pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Quando a gente vai falar de pacientes e assim, o pico de incidência da doença por volta de uns 55 anos. E como também é de conhecimento comum aí, a gente sabe que quanto mais idoso, mais chance de você ter uma doença oncológica. Isso é para todas as doenças oncológicas. Quando nós estamos falando de um paciente de alto risco, a gente já tem que mudar o conceito, né? E é importante que o profissional, seja o ginecologista, seja o clínico, seja o mastologista, consiga identificar que aquele é um paciente de alto risco e aí a gente vai baixar essa trave de rastreio. Então, por exemplo, a paciente que teve um parente de primeiro grau com câncer de mamas vai puxar esse rastreio em 10 anos. A mãe teve câncer de mama com 10 anos, ela vai começar a fazer o rastreio com 30. E também, de acordo com o número de familiares que eventualmente ela possa ter na família, a gente vai lançar a mão de artifícios tanto de prevenção primária como de prevenção secundária para diminuir a incidência do câncer de mama. Então, mulheres com histórico de câncer de mama na família têm que redobrar aí as atenções quanto a esses procedimentos. Sem dúvida. Apesar do câncer de mama hereditário ser o menor percentual dos casos, elas merecem realmente uma atenção diferenciada, como eu disse, tanto em rastreio como prevenção primária. Por exemplo, nós temos drogas que nós podemos usar para essas pacientes para diminuir risco de ter uma doença no futuro. Doutor Pedro Franco, a gente está num momento de pandemia, né, e muitas especialidades aí foram suspensas ou foram restringidas, as pessoas procuraram menos, né, o serviço médico, os especialistas. Com câncer da mama isso também ocorreu, a gente pode passar por um efeito agora de avalanche, ou seja, ter um aumento de procura por esse serviço? Sem dúvida. A grande maioria dos serviços parou praticamente, ou diminuiu muito o volume, mesmo a oncologia, né? Então, o paciente que tinha medo de sair de casa, e não é porque o serviço só diminuiu a demanda, a oferta, mas é porque o paciente tinha medo de sair de casa, tinha medo de ir ao médico, tinha medo de estar num ambiente contaminado. E agora, realmente, nós observamos em todos os serviços, como eu disse, seja do serviço público, seja do serviço de convênios ou privado,
que a demanda veio reprimida, diminuiu, e agora nós estamos tendo que correr atrás de atender todos esses pacientes que deixaram de ser atendidos. Muito bem. Um certo tempo, quando se falava da doença, câncer de um modo geral, normalmente vinha aquele... já vinha à mente das pessoas, tem que se tratar fora. Uhum. Hoje, como é que Foz do Iguaçu está em termos de tratamento oncológico, Dr. Pedro Franco, tanto na rede pública quanto privada? É possível a pessoa ter tranquilidade de fazer o seu tratamento aqui na nossa cidade, falando de especialistas, em infraestrutura hospitalar? Como é que o senhor colocaria a nossa cidade em termos de tratamento oncológico? Eu vou, se me permitir, até vou fazer um comentário privado de uma parente minha que está em uma cidade grande de São Paulo, Campinas, e ela teve diagnóstico recente, e para colocar assim, entre ela fazer o diagnóstico e ela efetivamente fazer o tratamento dela, provavelmente vão próximo de uns 2 a 3 meses. E ela entrou em contato comigo, eu falei, se você quiser, vem aqui, a gente faz o tratamento aqui. E a gente consegue operar aqui, às vezes, hoje em 15 dias. Então, eu tenho certeza que Foz do Iguaçu não deixa nada, nem nunca deixou nada a desejar em relação ao tratamento oncológico para as pacientes, seja do serviço público, seja do serviço privado. É lógico, cada um com as suas peculiaridades, mas não há necessidade, eu não vejo necessidade, eu e minha esposa não sairia daqui para fazer um tratamento fora. Acho que nós estamos em pé de igualdade e oferecendo um serviço de muito boa qualidade para toda a população. Dr. Franco, a partir do diagnóstico, em outros tempos, a mulher levava quase como uma sentença de morte, né? Hoje mudou esse perfil, as pessoas elas conseguem, através de tanta informação, não digo uma recepção suave, que sempre é uma doença extremamente grave, mas hoje como é que é a receptividade das mulheres quando recebem o diagnóstico no seu consultório, por exemplo? Dar o diagnóstico de doença oncológica sempre é muito difícil, né? Dar o diagnóstico e receber mais ainda. Então não é um momento agradável na vida da paciente nem do médico. Mas o que a gente sempre procura ressaltar é que nós, por conta dos avanços tecnológicos, da informação disseminada que se tem, do tipo de programa que nós estamos fazendo hoje, a gente consegue fazer diagnóstico muito precoce. Então, a grande maioria das doenças oncológicas da mama, do câncer de mama, né, a gente faz o diagnóstico precoce. O tratamento, na sua imensa maioria das vezes, é um tratamento conservador do ponto de vista cirúrgico, e em algumas vezes nem quimioterapia nós precisamos fazer. Então, aquela sentença de morte que se tinha realmente não existe mais, sabendo sim que é uma doença que merece os seus cuidados e que deve seguir protocolos de tratamento, seja cirúrgico, seja quimioterápico, seja radioterápico, mas que isso é de domínio dos especialistas da área, e realmente não há um motivo para a gente levar essa carga emocional que a gente tinha. Uma coisa que eu costumo dizer para os pacientes em todas as vezes, eu falo, o caminho não vai ser um caminho fácil, porque você vai fazer uma cirurgia que muitas vezes você não tinha planejado fazer, você vai passar por 4 a 6 meses de quimioterapia eventualmente, vai passar por 1 mês de radioterapia, mas quando nós olharmos para trás, você vai ver que o caminho foi muito mais fácil de ser trilhado do que aquilo que você imaginava que era. Até porque tem muita gente boa nesse caminho com a gente, né? Seja o médico, o enfermeiro, o gestor do hospital, como os familiares e os amigos que estão ali para nos dar suporte. Então, quando nós olhamos para trás, via de regra, o caminho foi mais fácil do que a gente imaginava. Quando o câncer da mama é diagnosticado precocemente, qual que é e o tratamento adequado, obviamente, né? Qual é a chance, o percentual? A gente pode falar em percentuais de cura, doutor Pedro? A gente pode falar assim, não é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque o que é 50%? Né? Então é muito difícil. Mas, para ser mais específico na sua resposta,
nós temos modelos matemáticos também. Então, eu vou colocar lá o tamanho da lesão, quantos gânglios axilares foram acometidos, qual o protocolo de quimioterapia que foi feito, e a gente consegue simular percentual de cura. Então, quando nós estamos falando de um câncer de mama inicial, nós estamos falando de 95% de cura. Né? Alto, né? Muito alto, é muito alto. E quando, lógico, a gente tem uma doença mais avançada, a gente vai ter um percentual de cura menor, perto de 70%, por exemplo. Às vezes, quando a doença é metastática, a gente sabe que aquilo não dá cura. Mas eu não gosto de falar com cura com o paciente. Eu gosto de falar, tamo junto, e aí vamos caminhar esse caminho junto da melhor maneira possível. E nesse caminhar, o primeiro passo, a identificação da doença e o início do tratamento, dos procedimentos, isso também contribui muito, né, para o resultado final desse tratamento, né? Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem uma brevidade nesses trâmites, né? Falando sempre da rede pública e da rede privada, ou seja, a mulher diagnostica que está com câncer da mama, em quanto tempo ela já começa esses tratamentos, assim, em média? Eu não vou saber dizer para você, Paulo, a estatística da rede pública, mas eu posso estimar que aproximadamente uns 30 dias a 45 dias deva tá saindo uma cirurgia a partir do momento do diagnóstico. Nós estabelecemos que, via de regra, o tratamento está dentro do tempo que a gente gostaria que fosse, quando ele é feito com menos de 2 meses. E na rede privada, eu imagino que em 15 a 20 dias você deva estar fazendo uma cirurgia. Mas de maneira, como eu disse, os 2 meses, eles são padrão para os dois serviços. Então, os 15 dias, eles nos tranquilizam, porque você fala, resolvi um problema. Mas não que aqueles 30 dias a mais que passasse fossem influenciar em sobrevida e índice de recidiva, que é o que a gente tem que considerar. Senão fica uma coisa meio complicada de se falar. Certo. Assim, tem que ser específico. Afeta a sobrevida? Não. Esperar um pouquinho mais? Afeta a recidiva? Não. Só nos dá a tranquilidade de que, olha, poxa, já resolvi esse problema, já não está mais em mim e vamos para o próximo passo. Muito bem. O Dr. Pedro Franco, como que a gente tem acesso a essa cartilha gratuita sobre o câncer da mama? Onde que está disponibilizado esse material? Como é que as pessoas podem ter acesso a ela? Nós disponibilizamos, tem alguns, lógicos, exemplares no consultório, mas isso é minoria. Impressos? Impressos, mas as pessoas podem acessar de maneira gratuita no portal da cidade, no site do portal da cidade, e no meu Instagram. É só seguir no Instagram e baixar lá a cartilha, tem um linkzinho. Como é que chega ao seu Instagram, então, por favor? Doutor, só colocar na pesquisa do Instagram, Dr. Pedro Franco, já vai aparecer a nossa imagem, e é só começar a seguir. Dá para ler no celular, cartilha? Dá para ler no celular, é pequeno, é rápida. Como eu disse, o objetivo é que seja uma leitura fácil, uma leitura rápida. Que se popularize essa informação. Exatamente. Essa informação quebra tabus, ajuda as pessoas a terem mais coragem de ir ao consultório, aquelas que têm, porventura, medo. Ou seja, democratizar essa informação contribui para fazer com que as pessoas busquem o tratamento. Como o senhor falou, tem uma chance muito elevada aí de tratamento, de cura, de sobrevida, etc. Exatamente, eu acho que isso serve para todas as informações, né? Quanto mais a gente é informado, menos sombra tem na nossa vida, né? Então, para o câncer de mama é a mesma coisa, a gente tem que falar nisso o tempo inteiro. E tem que agradecer quem começou com essa onda lá atrás, né? Então, já é um movimento de anos, já é um movimento que já vem desde o... Se eu não me engano, foi um gesto da moda, né, que começou o câncer de mama no alvo da moda, que era um círculo azul ainda, depois passou para o rosa, né? Exatamente, essas camisetas ainda são comercializadas, se eu não me engano, o IBCC em São Paulo ainda vende essas camisetas e converte essas camisetas em fonte de renda para o tratamento do câncer. Muito bem. Dr. Franco, a gente agradece muito a sua participação, lhe parabeniza aí pela iniciativa de ter uma publicação de acesso gratuito para a informação das pessoas e deixa aí a palavra final sua relacionada aí ao Outubro Rosa, uma palavra aí a quem está nos acompanhando em relação ao câncer da mama, a importância da conscientização, dos cuidados preventivos, enfim, a palavra é sua. Bom, eu que agradeço inicialmente a participação e o poder de
de transmitir esse conhecimento para todos, indistintamente. E a mensagem que eu gosto de deixar sempre para os pacientes é que vocês não estão sozinhas, né? Vocês estão sempre assessoradas pelos seus familiares, pelos seus amigos, entes queridos, e por nós da equipe de saúde que todo dia sai de casa para tentar da nossa maneira, às vezes da maneira mais singela que seja, para ajudar a vocês, tanto no diagnóstico quanto nesse caminho todo que eventualmente nós vamos precisar seguir junto. Então, contem com a gente. Marco Zero, onde tudo começa.